Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Vamos discutir a questão das crianças e adolescentes que se envolvem com o tráfico de drogas. Ao contrário do que ocorria quando o Estatuto da Criança e Adolescente entrou em vigor, há 22 anos, o roubo já não é mais o que lidera as ocorrências envolvendo menores de 18 anos. Naquela época era roubo. Ele foi ultrapassado pelo tráfico de drogas, que aqui em Belo Horizonte foi responsável por 27% dos atendimentos do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, autor de ato infracional no ano passado. Para se ter uma ideia do crescimento desse tipo de crime entre jovens, em 2005 foram 449 casos de adolescentes detidos na região metropolitana de BH por envolvimento com tráfico. No ano passado, esse número saltou para 1.978, um crescimento de 340%. Nós estamos falando de um período de 7 anos, 6 anos. Uma dificuldade encontrada no combate a esse crime é que os jovens eles não podem ser internados quando são apreendidos por tráfico de drogas pela primeira vez. Então, se eles são apreendidos com a quantidade de drogas além da quantidade de consumo, o que não daria cadeia, né? Até a quantidade de consumo não daria cadeia, o que também é muito subjetivo, porque como é que um policial vai mensurar na hora essa quantidade é para você usar, essa quantidade é para você vender, mas enfim, mesmo quando é encontrado com uma quantidade para vender, ele não pode ser preso. Ele só pode ser preso, não pode ser, como é que chama? Recolhido. Sim. Né? Ele só pode ser recolhido, apreendido, se ele for reincidente. Algumas semanas atrás, o Superior Tribunal de Justiça expediu uma súmula sugerindo que os demais órgãos judiciais mantenham a posição de não internar jovens flagrados pela primeira vez traficando drogas. Reforçou essa determinação. Sobre esse assunto, o repórter Bernardo Miranda conversou com o coordenador da Promotoria Infracional de Belo Horizonte, no Ministério Público aqui de Minas Gerais, o promotor Lucas Rola. Vamos ouvi-lo. Doutor Lucas Rola, a gente teve essa questão aí da questão da súmula do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, com essa orientação para internação somente em casos de reincidências, no caso de drogas, né? Como é que o senhor vê isso, já que a gente tem um cenário de tráfico de drogas muito pesado nessa idade, nessa faixa etária? Nesse ponto, né, a súmula, ela nada mais é do que a própria interpretação da lei, não é verdade? A lei, ela não prevê mesmo, no caso do tráfico de drogas, que em tese não é um crime onde se pratica com violência ou grave ameaça à pessoa humana, ele não se enquadra de forma direta naquela questão da internação, tá certo? Então a súmula, ela é uma interpretação dessa lei. Essa lei, na época, isso foi ventilado no Congresso Nacional na elaboração do Estatuto, né? Mas o legislador optou por esse caminho. Isso há 20 anos atrás, 22 anos, né? Hoje, quem sabe, né, a opção do legislador talvez fosse outra, porque realmente o caso tem se agravado de forma significativa, né? O que a gente tem visto, né, que a mão de obra adolescente é constantemente requisitada pelos traficantes para o trabalho, exatamente porque existe essa crença, né, junto à sociedade, né, de que o adolescente ficaria impune, né? E isso realmente, infelizmente, tem acontecido, né? Está virando um pouco na questão que diz respeito ao tráfico de drogas, né? Porque o adolescente, às vezes, ele é preso pela polícia, mas a lei não autoriza ele ficar internado. Então, ele é solto, né? Aí aquele adolescente que foi preso e tal, sai pra rua, que bom, né? O negócio aqui tranquilo mesmo, até que ele vai se enquadrando naquela questão das reiteradas práticas infracionais, e aí no final ele acaba internado mesmo, né? Porque a maioria dos que estão internados hoje nos nossos centros, boa parte vem oriundo do tráfico de drogas, entendeu? Não é que eles não fiquem, né? Mas demoram um pouco mais a serem internados. A gente pode falar, por exemplo, que essa relação do tráfico de drogas hoje ela está muito ligada com uma violência muito grande, que antes não estava quando a realização do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje a gente tem uma violência muito grande na questão do tráfico de drogas, envolvendo um número muito grande de adolescentes, né? A gente pode pensar que essa realidade mudou e que é preciso repensar nesse sentido? Sim, eu acho que, né, hoje assim, a lei tem, às vezes, um aspecto muito estático, né? A gente não consegue mudar a lei assim, na mesma velocidade que a própria sociedade às vezes muda, né? Mas eu acho que era um momento para a gente estar pensando nessa situação aí
né? Porque, igual você mesmo citou aí, né? A questão do tráfico de drogas, com ele vem acompanhado de uma violência muito forte, né? A gente vê hoje aí as diversas gangues de adolescentes se degladiando, né? O número de adolescentes mortos é muito grande, né? É uma violência muito forte, né? Então, assim, quem sabe não é hora da gente repensar aí o texto dessa lei, né? De uma forma que possa possibilitar, né, o juiz de estar aplicando de uma outra forma, né? Mas é um trabalho do nosso Congresso, né? É ele que tem essa atribuição, né? Não é o juiz que vai mudar a lei, não é verdade? Com certeza. O juiz, ele acompanha, né? A lei hoje dá a ele esse mecanismo, né? Então, é por aí, mas eu concordo com a sua observação de que é hora da gente estar tendo uma reflexão nesse sentido. Este foi o coordenador da Promotoria Infracional de Belo Horizonte, aqui do Ministério Público de Minas Gerais, o promotor Lucas Rola. 72% dos jovens infratores admitem que usam álcool, 67% maconha e 32% cocaína. Só entre aspas, né, evidente, 5,6% admitem que usam crack. Que esse número deve ser velho, porque hoje em dia deve ter um número maior. Mas enfim, é um número absurdo quando a gente olha e pensa que nós estamos falando de menores de idade, né? Que supostamente não poderiam ter acesso a esse tipo de coisa. 62% fumam, usam cigarro, eles não podem comprar cigarro. E 72% usam álcool, eles não podem comprar álcool. Então, quer dizer, evidentemente tem adultos subvertendo essa ordem e dando isso para esses menores infratores. Os menores estão nas ruas. E isso são os infratores, né? Fora os que não cometem infração e que usam também. Nós vamos conversar agora com a técnica judiciária do CIA, aqui de Belo Horizonte, Selma Salzberg, que acompanha o atendimento social e psicológico a esses jovens infratores. Selma, bom dia. Bom dia. Como é a situação hoje dos meninos que chegam ao Centro Integrado de Atendimento? Como é a situação psicológica? Eles chegam, a maior parte deles, dispostos a mudar, a resolver a vida deles, ou essa percepção não passa por vocês? Não, nós temos aqueles que chegam realmente, que o próprio fato de ter sido apreendido já gera um impacto, né? Passar por uma audiência, isso é forte para eles, aí a gente sente que tem uma perspectiva melhor de sair dessa vida. Agora tem aqueles que já vêm infracionando de forma reiterada e chegam até a banalizar, né? A apreensão, não tem, o próprio fato, às vezes, de passar por uma internação provisória no CEIP não repercute tão forte nele. Então, isso varia de caso a caso. Então, quando é o primeiro ato, a própria apreensão, a própria audiência já pode ter um efeito forte ali, ou quando já é de forma reiterada, não. Muitas vezes eles já passaram por isso outras vezes e não tem essa sensação assim, de que vai acontecer alguma coisa com eles. Teoricamente, o momento da primeira apreensão seria o momento de conseguir trazer esse jovem de volta para uma realidade menos violenta, né? Isso, e esse trabalho, ele é feito de alguma forma? Olha, existe toda uma rede de atendimento socioeducativo aqui em Belo Horizonte, muito bem estruturada, né, principalmente pela Prefeitura de Belo Horizonte, que é quem executa as medidas socioeducativas em meio aberto. Então, já é um serviço antigo, de mais de 10 anos, bem estruturado, com vários técnicos distribuídos por diversas regionais. E o trabalho todo é nesse sentido de trabalhar junto com esses adolescentes a sua responsabilização pelo ato praticado, e é um trabalho também com cunho muito forte pedagógico, né? Que vai mostrar também outros caminhos para a vida deles, na área da educação, profissionalização, esportes, lazer, cultura, para que ele seja capaz de construir um projeto de vida desvinculado da criminalidade. A ideia me parece muito boa, mas eu me pergunto a quem essa rede toda está atendendo, porque a realidade que a gente vê, ou que a gente sente como cidadão na rua, parece outra, Selma. O cidadão na rua, ele realmente tem uma expectativa de que o problema tenha que ser resolvido mais no âmbito da justiça, né? E vê até, às vezes, a internação como a única saída. Mas não é bem isso, né? A gente que atende esse adolescente aqui, a gente vê um contexto mais amplo, né? Ele vem de uma estrutura social também, onde os direitos dele básicos já foram violados desde o nascimento. Às vezes os próprios pais dele também já foram uma geração de adolescentes envolvidos com o uso de drogas, criminalidade. Então esse adolescente hoje
já vem de uma segunda geração e ele já está sendo pai também. Eles são pais precocemente, né? Então, se a gente pensar numa rede de proteção social que é importante, não só isso, né? Porque tem os fatores individuais de cada um também. Então, tem um contexto social de onde ele vem, de onde ele vive. Associado a isso, tem outros fatores, porque senão a gente vai achar que todo mundo que vem de um contexto social pobre vai virar criminoso. Não é isso. Pois é, exatamente. É isso que às vezes eu penso. A gente fala, o jovem infrator, ele geralmente ele é pobre, ele é negro, ele apanhou na infância, ou viu o pai bater na mãe, ele foi abusado. Quer dizer, são situações que sem dúvida nenhuma geram revolta, evidentemente, não poderia ser de outra forma. Só que muitos jovens que vêm desse mesmo contexto não optam, ou optam por um caminho diverso da criminalidade. Exatamente. Isso tem a ver, evidentemente, com razões e com questões individuais, mas tem a ver com outros fatores. A gente não consegue descobrir nesses levantamentos, nesse trabalho de dia a dia, quais são esses outros fatores e quais são esses fatores individuais que levam alguns a optar por um caminho melhor e outros a optar por um caminho pior? Isso é um grande desafio, né? Porque quando você fala assim, que eles estão nas ruas, muitas vezes também a pessoa acha, o menino de rua. Né? Viver nas ruas é um outro aspecto que a minoria dá conta, porque é um outro perfil. E nem todos aqueles que vivem nas ruas praticam atos infracionais. Então, assim, quem está de fora realmente tem aquele panorama, né? De que é como se o adolescente infrator ele tivesse uma etiqueta na testa, né? Sou infrator e isso fizesse dele uma pessoa diferente. Não é. Ele é um cidadão que um dia já frequentou a escola junto com outros. Às vezes, na mesma família, ele é o único que está envolvido com a criminalidade. Ou então também pode vir de uma família que há outros irmãos envolvidos, né? Então, assim, são múltiplos contextos. E o grande desafio dos técnicos que acompanham é criar vínculos com esses adolescentes para que eles deem conta de cumprir a medida e construir um projeto de vida longe da criminalidade. Alguns dão. Nós temos casos de sucesso, só que a gente, infelizmente, não mensura isso, porque a gente fica sempre mais voltado para os que dão errado, né? Então, todos que chegam aqui no CIA são os casos que não deram certo na escola, não deram certo na família, porque se tivesse dado certo, não estaria aqui. Né? Então, alguma coisa falhou lá atrás para que hoje eles estivessem aqui. Me parece unânime a ideia de que as pessoas que trabalham com esses jovens, principalmente nos centros de recuperação, não são preparadas adequadamente para isso. Os carcereiros que agem como carcereiros de adultos, os monitores que são, em boa parte dos casos, pelo menos o que chega até o conhecimento público, né? Que são pessoas que não têm a paciência necessária, que não têm o amor necessário para lidar com o adolescente, né? Porque tem que ter muito amor à profissão para lidar com o adolescente infrator, deve ser muito difícil mesmo. Então, o que fazer para resolver essa outra ponta, né? Que é o outro lado, assim, para dar essa capacitação? Falta investimento de governo? De onde está faltando dinheiro para se ter um centro que recupere minimamente esses meninos? Olha, dinheiro eu acho que não falta, porque pelo pouco que eu já acompanhei aí de aplicação de verbas, parece que nem se usa toda a verba destinada, né? Mas você tocou num ponto importante. Eu acho que para trabalhar com adolescente, seja ele infrator ou não, você tem que conhecer um pouco mais sobre essa fase da vida, que é uma fase peculiar mesmo do desenvolvimento, né? Então, em todos os setores que atuam com adolescente, deveria passar por uma capacitação. E não é só essa questão de amor e carinho, mas entender mesmo que junto com o adolescente vem algumas questões de impulsividade, falta de planejamento, né? Aquela urgência que eles têm em querer determinadas coisas que são muito importantes para eles, então vira urgente. O que não é importante para ele não tem pressa. Então, essa questão do tempo, por exemplo, dele ter, às vezes o juiz marca uma audiência, por exemplo, é muito difícil ele chegar no horário agendado certinho. Essa dificuldade de cumprir horários, cumprir uma agenda, já é difícil para um adolescente em situação normal. Imagina um adolescente que vem de um contexto onde ele não aprendeu o que é disciplina, o que é horário para acordar, horário para fazer refeição, horário para ir na escola, né? A maioria está evadido da escola, ou está muito atrasado do nível proporcional à idade dele. Então, realmente, quem atua com esse público tem que ter um preparo, sim.
emocional, psicológico, nem entender o que passa na cabeça de um jovem, né? Uhum. Muito bem. Nós vamos continuar discutindo desse assunto. Temos amanhã e sexta-feira para falar mais sobre isso. Hoje nós conversamos com a técnica judiciária do CIA aqui de Belo Horizonte, a Selma Salzberg. Selma, mais uma vez, obrigado aí pela entrevista. Bom dia para você. Tá, bom dia.